Boa noite, amigos. Vamos para mais um devocional. Ative o sininho, se inscreva em nosso canal para sempre receber as nossas notificações. Atitudes para ser um conquistador. Se a nossa força, o nosso milagre e a nossa vitória vem do Senhor, não precisamos ter medo. Vamos aprender? Às vezes, tudo que precisamos diante de um desafio é ouvir a palavra certa. Há palavras que ouvimos que chegam no momento certo e que imediatamente nos motivam. É como se recebêssemos uma grande dose de energia. Quando se revelou a Moisés, Deus fez isso como um sinal, falando no meio de uma sarça ardente, e depois houve uma sequência de milagres. Mas precisamos reconhecer que em alguns momentos Deus não vai fazer milagres, como fez com Moisés. Não haverá uma grande manifestação de poder como foi com Sansão. O Senhor simplesmente vai liberar uma palavra. Foi isso que aconteceu com Josué. Antes dele ser usado para liderar o povo na conquista da terra prometida, os israelitas já tinham visto muitos milagres, desde a sua saída do Egito ao longo dos 40 anos no deserto. Então, o que eles precisavam naquele momento era de uma palavra da parte de Deus. E quem sabe você também pode estar precisando desta palavra que vem da parte de Deus para o seu coração, e principalmente para terem atitude diante da palavra. O texto que eu vou usar inicialmente está em Josué capítulo 1, versículo 1. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: o próprio Deus estava falando com Josué. Deus conhecia o coração de Josué, por isso começou falando de várias promessas e terminou com alguns dos conselhos para o líder que havia sucedido a Moisés. Nessas palavras ditas pelo Senhor, nós podemos identificar 5 atitudes que são necessárias para que nós possamos ouvirmos esta palavra e guardá-la dentro dos nossos corações, para que todos aqueles que estão diante de grandes desafios possam ter forças para lutar e vencer. No versículo 2 de Josué capítulo 1, Deus diz: preparem-se diante dos desafios. Precisamos estar preparados. O Jordão era o primeiro obstáculo a ser vencido, e aquela época era cheia do rio. O rio estava cheio, por isso a travessia não era algo tão simples. Mas Deus ordenava a Josué que se levantasse e se preparasse. Talvez, amigo, o nosso receio diante dos desafios acontece pelo fato de não estarmos preparados. Mas não importa qual seja o obstáculo que você deve estar enfrentando, que você deve encarar, Deus ordena que antes você se prepare. Cada um de nós deve compreender essa preparação de uma forma específica, de acordo com a sua realidade. Contudo, independente desta realidade, devemos orar e buscar a Deus. Isso é essencial quando formos nos preparar. A segunda atitude está no versículo 6 de Josué, capítulo 1. Seja forte e corajoso. Olha que palavra linda. Josué teve medo, porque ele associou os milagres que presenciou à figura de Moisés, mas precisava entender que tudo aquilo vinha de Deus. Em João capítulo 3, versículo 27, Jesus diz que ninguém poderia receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E em Tiago capítulo 1, 17 nos diz, está escrito que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendendo do Pai das luzes, que não muda como sombras ou inconstantes. Se a nossa força, o nosso milagre e a nossa vitória vem do Senhor, não precisamos ter medo. Ele está conosco em todo desafio que tivermos de enfrentar. A terceira orientação de Deus para Josué está no versículo 7 de Josué 1, onde o Senhor diz para ele obedecer a toda a lei e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Isso fala de santidade, de andar nos caminhos do Senhor. Muitas vezes vão surgir propostas que vão querer nos tirar do caminho correto. Não devemos seguir em frente, sabendo que a nossa retidão agrada a Deus. A seguir, em Josué capítulo 8, Deus fala sobre a importância de Josué encher a sua mente com a palavra, somente do Senhor. Deus sabia que durante a conquista, em alguns instantes, a mente de Josué poderia ser bombeada por todo tipo de pensamento que poderia confundi-lo e até mesmo desanimá-lo ou colocar dúvida em seu coração. Por isso era importante Josué tivesse um tempo para meditar na palavra de dia e de noite. Paulo escreve que devemos encher a nossa mente com tudo que for bom e verdadeiro, e que merecer elogio, que for digno, correto, puro e agradável e descendente. E a última atitude que o Senhor pediu para Josué foi de não desanimar. No versículo 9 de Josué capítulo 1, Deus diz: não desanime. Entenda que o Senhor não estava dando a Josué nenhum poder sobrenatural. Ele estava apenas falando com Josué a atitude de não desanimar. Tem a ver conosco.
Não importa o tamanho dos desafios, dos problemas que estivemos enfrentando, não podemos nos prostrar, temos que ter ânimo. Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele não nos desampara, mas nos incentiva a prosseguir. É nossa. Então, quando você perceber que não tem mais forças, apenas ore ao Senhor e diga como está se sentindo. Na fraqueza, Deus nos faz forte. Vamos orar? Pai amado e querido, somos gratos porque o Senhor ministra todos os dias ao nosso coração por meio da Tua palavra. Muitos são os desafios que estão à nossa frente, Senhor, mas sabemos que podemos contar contigo em todos eles. Ministra ao nosso coração força e coragem e enche a nossa mente com a Tua palavra, porque assim teremos a certeza de que seremos vitoriosos, não somente agora, mas em todas as etapas da nossa vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor.